Olá, meus alunos queridos do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem aí onde vocês estão. Estão se alimentando certinho? Comendo frutas e legumes, né? Essa é a pergunta da prof. Alimentando certinho? Eu espero que sim. Que bebam bastante água, comam frutas, verduras que provêm da agricultura, né? A carne da pecuária e outras comidas que são saudáveis e fazem bem para o nosso corpo. Certo, gente? Espero que sim. Então, na aula de hoje de Geografia, nós começamos uma unidade nova. Isso mesmo, unidade 5. E na unidade 5, nós vamos falar sobre 3 atividades muito importantes para o nosso dia a dia e até mesmo para a nossa sobrevivência. Sabiam disso? Isso mesmo, a agricultura, a pecuária e o extrativismo vão ser os nossos temas que nós vamos estudar ao longo dessa unidade 5, certo? Então começamos, né, observando a imagem que o livro sugeriu para nós na imagem de abertura. Que elementos aqui, gente, que despertam o interesse de vocês? Vocês conseguem observar que essa imagem ela foi dividida em 3 situações, né? Nós temos aqui a situação 1, nós temos a situação 2 e nós temos a situação 3. E cada uma dessas situações ela está se referindo a um tipo de atividade que nós vamos estudar. Um se refere à agricultura, o outro se refere à pecuária e o outro ao extrativismo. Isso mesmo, essas são as atividades desenvolvidas pelas pessoas. Então, vocês já viram algumas dessas situações que são mostradas na imagem? Em um sítio, em uma fazenda, em algum lugar que vocês visitaram, num livro, num filme. Já viram essas situações? Conhecem algum tipo de lugar que se pareça com uma dessas 3 atividades que o livro está trazendo para nós aprendermos? Vocês já viram? Eu tenho certeza que sim também. Talvez quando viajamos, né, passamos por lugares onde há um monte de animais, diversos animais, né, ou vacas, ou bois, ovelhas, também cavalos e outros tipos de animais. E plantação? Quem nunca viu uma plantação enorme, né, com um produto, ou até mesmo na horta da avó? E também tem gente que tem hortinha em casa, né, que planta algo. Agora, o extrativismo talvez é uma novidade para vocês, ou talvez tenha muita gente que já viu. Quem joga, que gosta de jogar videogame, tem jogos que trabalham esse tema, que é a extração de minerais de ouro, de diamante e outros minerais valiosos, né? Então, esse aqui é a atividade da extração, onde se extrai algo da natureza. Vamos verificar, então, as perguntas que o livro traz para a gente refletir sobre o tema que nós vamos estudar? Vamos lá, ó. Você sabe quais são essas atividades? Então, nós já falamos, né? A imagem está representando a atividade da agricultura, da pecuária e do extrativismo, certo? A prof perguntou também se você já viu alguma delas, né? Você já deve ter respondido aí para vocês, se sim ou se não, e refletido onde é que vocês viram situações assim como essas, né? Agora a prof pergunta para vocês: essas atividades existem no município onde você vive? Como nós vivemos num município de área urbana, talvez até existam essas atividades aqui, mas não são comuns, né? A agricultura, talvez familiar, né, que é de subsistência, e nós vamos estudar hoje também, que é onde você planta pequenos números ou faz uma produção pequena, né, um plantio pequeno de muitas coisas, como plantar tudo junto no mesmo terreno, alface, batata, pepino, repolho. E aqui no nosso município nós não temos grandes plantações, né, que é destinada ao comércio, por ser uma área urbana. Já a pecuária nós também vimos em alguns locais, onde é possível perceber a presença da área rural, onde pessoas criam animais, né? Até inclusive na rua da nossa escola, para quem
passa pelo Leite Trevo, quem conhece, indo em direção à escola pela rua Divinópolis, era possível a gente perceber, né, em determinados momentos, muitas vacas no pasto, e provavelmente, nessa área que nós passávamos ali, as pessoas tinham uma criação de animais, né, que nós chamamos de pecuária para essa atividade. Já o extrativismo, nós temos também em outro município, um município bem próximo, muito conhecido, que é a extração de rochas, onde as pessoas retiram rochas do solo e dão vários fins para elas, né? Inclusive aqui no nosso município, aqui bem pertinho de nós, no município de Indaial, que é a extração de pedreiras. Nós temos também aqui no nosso município, tá? Então vamos para a próxima? Olha só, por meio das atividades representadas na imagem, podem-se obter vários produtos. Que produtos são esses? Então, gente, o importante é nós sabermos também que através dessas atividades aqui é que chega para nós a maioria dos produtos que nós consumimos. Mas é sério, prof? Sim, muito sério. Porque olha só, através da agricultura, que produtos que nós obtemos e estão dentro da nossa casa? O arroz, o feijão, o trigo, as saladas, alface, pepino, repolho, cenoura, tudo que você imagina, ou seja, tudo que é plantado e colhido, as frutas, né? Então, através da agricultura se obtém esses alimentos, mas pecuária não, né, prof? Porque pecuária é só boi? Não, mas através do boi, da vaca, nós podemos obter o leite, a carne, o couro, né? Que é utilizado para fazer muitas outras coisas. Por exemplo, o leite. Dá uma infinidade de produtos que se obtém através do leite, o couro para fazer botas, jaquetas, cintos e outras coisas também. Mas então o extrativismo não, né? O extrativismo também, através de muitas rochas, de muitos minerais, é que se obtém outros produtos finais, ou seja, então através do extrativismo nós conseguimos obter a matéria-prima, que é aquele ingrediente principal que nós precisamos para fabricar outros produtos, tá? Mas vamos falar mais detalhadamente sobre essa atividade, tá bom, gente? Então, seguimos adiante. Você conhece alguém que pratica alguma dessas atividades? Então, e vocês aí? Vocês conhecem alguém que pratique uma das atividades que nós citamos aqui, que tem no nosso livro? Eu tenho certeza que sim, né? Às vezes o avô, quem sabe, tem um sítio, ou vocês moram próximo de alguém que planta, ou que conhecem alguém que faz plantação, né? Sempre tem alguém que a gente conhece e que faz uma dessas atividades aqui, certo? Muito bem, apresentado o tema para vocês, então, vamos ao texto? Então, acompanhem lá com a prof na página seguinte. E o nosso tema 1, que nós vamos aprender primeiro, vai ser a agricultura. Isso mesmo, na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar da agricultura. O que é a agricultura, professora? Gente, sublinhem lá no livro de vocês. A agricultura é a atividade de cultivar a terra. Mas o que seria, prof, esse cultivar a terra? É quando nós aproveitamos o solo para plantar e para colher algo. Como nós plantamos uma sementinha. Se nós plantarmos uma semente de pepino, vamos colher pepino, né? Então, a agricultura, ela se dá, ou é a definição dela, que é a atividade de cultivar a terra, onde você planta e colhe algo, tá? Através da agricultura, então, nós temos a atividade agrícola, que consiste em preparar o solo, plantar e, no tempo certo, colher o que foi produzido. Então, através da agricultura, obtém-se a atividade agrícola, que é o que nós falamos agora há pouco, né? Prepara o solo, planta e, no tempo certo, colhe o que foi produzido. E olha que importante, gente, a agricultura, ela fornece alimentos para as pessoas e matéria-prima, o que seria matéria-prima? Qualquer produto natural ou não que deva passar por processos industriais para tornar-se uma mercadoria em sua forma final. Para as indústrias, então,
A agricultura, além de fornecer muitos alimentos para nós, ela também pode fornecer matéria-prima. Por exemplo, prof, dá um exemplo para a gente entender. Então vamos lá, ó. O tomate. Vamos pegar o exemplo do tomate. Como que nós obtemos o tomate, gente? Nós precisamos plantar o tomate, certo? Então, vamos fazer de conta que ele é vermelho, tá? Vamos ver se a prof tem aqui. Ó, ele é vermelho. Então, nós temos um tomate e ele provém de que atividade? Da agricultura. Para se obter um tomate, alguém precisa plantar e depois colher quando ele ficar maduro. Assim, nós obtemos um produto in natura, né? Quando nós compramos na feira, quando nós compramos no supermercado. Mas aí, olha só o que pode acontecer com o tomate. Quando nós plantamos em grande quantidade o tomate, ele pode ser também uma matéria-prima. Como assim? Para quê? Para fazer o extrato de tomate. Ah, eu tenho certeza que vocês já sabem agora do que eu tô falando, né? Como que é feito o extrato de tomate, gente? O extrato de tomate é feito do tomate. Ele passa por um processo na indústria que vai gerar, então, o extrato de tomate. É embalado, né? Levado, posto dentro do molho conservantes para não estragar, aromatizantes e tudo mais. Mas a matéria-prima principal é o tomate. Então, o tomate que veio lá da agricultura, ele serviu também como uma matéria-prima para se fabricar na indústria o extrato de tomate. Assim, outros produtos também, né? Como, por exemplo, vamos pensar em mais um exemplo aqui. O pepino, que também pode ser usado para fazer conservas, né? Então, é uma matéria-prima para se fazer conserva de pepino. E assim outros alimentos também, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido, então, e relembrado o conceito de matéria-prima. Então, aqui, continuando. Para plantar, para consumir. Aliás, plantar para consumir, plantar para vender. Agora nós vamos falar de dois tipos de agricultura. Isso mesmo. A agricultura se define por algo, que é o ato de cultivar a terra. Só que existem dois tipos de agricultura: a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. Isso mesmo, turma. Nós vamos aprender a diferenciar as duas então hoje, tá? Então, olha só. Quando uma parte do produto agrícola se destina ao consumo do agricultor e da sua família e a outra parte é vendida para comprar outros produtos de que a família necessita, pratica-se a agricultura de subsistência. E tem mais coisas importantes sobre a agricultura de subsistência, gente. A agricultura de subsistência também é composta pelas seguintes características. Na agricultura de subsistência, aonde o produtor, quem planta e quem colhe, destina o produto que plantou para a sua própria família, para a sua própria sobrevivência ou para comprar algo que está faltando, as características que definem, então, a agricultura de subsistência são: ela sempre é praticada em pequenas propriedades, porque quem planta pouco não precisa de uma propriedade enorme, né? Porque vai plantar somente para sua sobrevivência. Há também a baixa produtividade, porque planta em um local pequeno, vai plantar e colher pouco, né? E nessa área pequena da agricultura de subsistência, geralmente se planta vários tipos de produto, como a prof já falou. No mesmo pedacinho de terra, as pessoas costumam plantar batata, cenoura, pepino, repolho, feijão, arroz, o milho. E esse monte de produtos, de produtos mesmo, nós chamamos de policultura, que é a variedade de produção, ou seja, a variedade de plantio no mesmo espaço, que é uma característica da agricultura de subsistência, onde as pessoas plantam muitas coisas no mesmo espaço, tá? Como elas plantam muitas coisas no mesmo espaço, plantam em locais pequenos, em propriedades pequenas, a baixa produtividade, ou seja, o plantio é pouco, né, para o seu próprio sustento,
Esse tipo de pessoa que faz agricultura de subsistência, eles também utilizam máquinas, produtos, ferramentas que são mais simples, não é nada de tecnológico, não precisam de máquinas. Eles precisam simplesmente de uma enxada, de um regador, de coisas simples, de ferramentas com técnicas simples que eles conseguem utilizar e facilita o seu dia a dia, não precisando e não necessitando de máquinas gigantescas e modernas, tá? Porque o plantio é de baixa produtividade. E outra coisa importante também, que é uma característica desse tipo de agricultura, é que o produto que é plantado e colhido pela família é destinado ao sustento dela mesma, tá? E também para a sobrevivência dela, certo? Muito bem. Então, se vocês não entenderam porque a prof fala demais, volta um pouquinho o vídeo e repete, ouve, né, de novo tudo que a prof falou para vocês conseguirem entender e na cabecinha de vocês fazer essa diferença de agricultura de subsistência e agricultura comercial, que é a agricultura que nós vamos falar agora. A agricultura comercial, ela tem as características que definem ela bem diferentes da agricultura de subsistência. Para se dizer a verdade, quase tudo o contrário, né? Só que um pouco diferente. Não conseguiram entender, mas vão conseguir entender, tá? Deixa a prof explicar para vocês. Então, olha só. Quando toda a produção agrícola é vendida do país, dentro do país, ou fora dele, ou para outros países, né? Nós praticamos ou pratica-se a agricultura comercial. Então, a agricultura comercial, a característica mais importante dela é que comercial já diz, é para vender, para comércio. Pode ser vendido dentro do país ou para fora. Então, a agricultura, o plantio que é feito na agricultura comercial, ele é todo vendido, ele não vai ajudar nenhuma família a sobreviver, até porque esse tipo de plantio, para começar as características dele, né? Então, ele é produzido em uma área de terra muito grande. Então, a principal característica dele também é essa. Por quê? Porque se produz muito, porque é vendido, né, gente? Então, precisa-se de um terreno muito grande e se produz bastante, planta muito. E outra característica importante também, enquanto lá na agricultura de subsistência plantava-se e colhia uma variedade de produtos, na agricultura comercial é a monocultura que prevalece. Por quê? Eles plantam um tipo de produto só. Por exemplo, eles têm uma área gigante, enorme, mas eles irão plantar somente arroz, ou somente trigo, ou somente feijão, ou somente milho. Por quê? Porque esse produto que eles estão produzindo em grande quantidade, eles vão vender para dentro ou para fora do país, tá? Essas são as características que diferenciam, então, a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. Certo, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o livro traz algumas imagens para gente, né? Ou uma só, de um cultivo. Importante também. Enquanto na agricultura de subsistência as pessoas utilizam como ferramentas, né, para o plantio uma enxada, talvez um regador pequeno, uma pá ou outras coisas do tipo, mais simples, na agricultura comercial, como a produção é grande, a área de terreno é enorme, nesse tipo de plantio são utilizadas máquinas muito modernas, que plantam sozinha, que colhem sozinha, que regam, que molham, né, a planta, até inclusive nós temos áreas grandes aqui do Brasil que são fertilizadas, que é um produto que eles utilizam, né, fertilizantes, por aviões de pequeno porte, né, que vocês até já conhecem, já viram, que é aviões de plantio mesmo, né, então são utilizadas técnicas e máquinas muito modernas para quem faz esse tipo de agricultura, que é a agricultura comercial, tá? Muito bem. Seguimos então. Aqui nós temos a legenda da imagem também, né? É a colheita mecanizada de trigo no município de Nova Fátima, no estado do Paraná, em 2015. Então, a máquina colheitadeira, ela colhe o produto sozinha, né? Mas como
falamos em agricultura, plantio, diferenciamos a agricultura comercial da agricultura de subsistência, algumas condições favorecem a atividade agrícola. Então, para se ter um bom plantio, você precisa ter algumas condições favoráveis, assim como a plantinha, as plantas, né, que nós já estudamos, precisam de sol, luz, calor, vento, água, frio, de tudo um pouquinho. Para se ter uma boa plantação, então, é preciso que algumas condições também sejam favoráveis, né? Então, olha só. Algumas condições contribuem para o desenvolvimento da atividade agrícola. Solos férteis. O que é solos férteis, prof? Os solos férteis que contêm nutrientes, aonde a raiz das plantinhas sugam dele e que fazem ele crescer e ficar forte. É como se o solo tivesse que ter tem que ter, né? Muitas vitaminas, muitos sais minerais, ferro, cálcio, todas aquelas nutrientes que a gente já conversou também, já falamos nas aulas de ciências, né? Que os alimentos também possuem. E de onde eles tiram isso? Do solo. Então, para se vir uma planta ou um fruto, um alimento saudável e forte, é preciso que o solo também seja fértil, tá? Terrenos planos e a existência de água. Então, aqui, os solos férteis têm nutrientes que ajudam o crescimento das plantas, que deixam elas fortes, nutritivas, né? Os terrenos planos, eles facilitam o cultivo e o uso de máquinas agrícolas. Já imaginou se nós tivéssemos um terreno e querêssemos plantar, só que ele fosse todo curvado, ou ele fosse muito morro, que não tinha como colocar uma máquina, e tinha que ser plantio de agricultura comercial, que você precisasse vender? Como que a gente iria colocar uma máquina muito moderna em um solo que tivesse muitas montanhas, ou enfim, não conseguisse trafegar nesse solo uma máquina moderna? Então, uma das condições favoráveis é que os terrenos planos facilitam o cultivo que é utilizado pelas máquinas agrícolas. Também é importante que exista água, né? Para regar as plantações, porque sem água não dá plantação, né? Nem agricultura de subsistência e nem comercial. Então é preciso que tenha essas três condições: solo fértil, terrenos planos e existência de água. Beleza? Muito bem. Então aqui para vocês terem uma noção do que nós estávamos conversando, ó. Terreno plano, olha, plano mesmo, né, gente? Nós conseguimos ver 2, 4, 5 máquinas trabalhando nesse mesmo terreno, sem problema nenhum, né? Então, aqui nós temos água, a existência de água, que é mais uma característica e uma condição favorável para uma boa plantação. E depois nós temos também, é 2 mesmo, é verdade. Achei que também teria o solo fértil, falando algo a respeito disso. Não lembrava que não tinha, me desculpem. Então vamos lá? Agora a prof explica para vocês o que vocês irão fazer hoje. Vocês irão responder as atividades do livro e a prof vai explicar para vocês agora. Então olha só, a número 1, observe a foto, certo? Ela mostra uma etapa da atividade agrícola. Ele está fazendo uma das etapas da atividade agrícola. Que etapas são essas, prof? Nós temos a parte que você planta semente, que você cuida e que você colhe, certo? Nós vimos essas informações aqui no início, ó. Consiste em preparar o solo, plantar e no tempo certo colher o que foi produzido. Então vocês vão analisar a imagem e vão dizer aqui qual é essa etapa que está sendo mostrada nessa imagem. Qual é a etapa que ela está sendo mostrada para vocês? Na letra B, quais são as outras etapas da atividade agrícola? Isso tudo consiste no que a prof acabou de mostrar ali para vocês na informação. Vocês vão extrair e vão montar a resposta de vocês, tá? A2. Pinte cada quadrinho conforme a legenda. Então, olha só, de vermelho, a agricultura de subsistência e de azul, a agricultura comercial. Produtos destinados ao comércio e produtos destinados ao sustento da família. Vocês vão pintar cada um com a legenda correta de acordo com o que está dizendo ali, certo? Número 4. A agricultura é uma atividade que se destaca no seu município? Nós temos agricultura aqui no nosso município? Temos.
A agricultura de subsistência, né? Que às vezes a gente encontra por aí. Mas ela não se destaca, né, gente? O destaque da nossa cidade é a produção, o comércio, as empresas, né? E não a agricultura. Então, vocês podem explicar aqui com as palavrinhas de vocês. A questão de número 4, a prof vai pedir que vocês respondam em uma folha, tá? Depois vocês podem anexar ao livro de vocês, ou se vocês encontrarem o espaço para responder aí no livro mesmo, mas precisa estar registrado no livro, tá bom? Então, a número 4 pede para vocês analisarem a foto. A imagem é um cultivo de arroz no Vietnã, um país da Ásia, e é de 2016. E a pergunta da letra A pergunta para vocês: o terreno mostrado na foto é plano ou montanhoso? Letra B. Esse tipo de terreno favorece a agricultura? Por quê? Letra C. O que foi feito no terreno para possibilitar o cultivo? O que as pessoas fizeram aqui nesse terreno, o que possibilita o cultivo? Ele é um cultivo de arroz, parece que é um monte de lago, né? Mas não, é o arroz mesmo que tem que ficar assim com muita água para ele crescer. Número 5, vocês também irão responder aqui no livro ou em uma folhinha, depois anexar ao livro. E a número 5 diz assim: o João é agricultor e vai comprar um sítio. Observe o quadro que apresenta as principais características de 3 sítios. Então, nós temos aqui o sítio Alegria, o sítio Esperança e o sítio Três Irmãos, tá? E aí nós temos as outras informações sobre o solo de cada um, sobre o terreno de cada um e sobre a água, se é existente ou ausente. E aí vocês irão responder: em sua opinião, qual desses sítios o João deve comprar? Se vocês fossem o João, qual vocês comprariam? Ou qual o João deve comprar, né? Vocês vão justificar a resposta de vocês, o porquê vocês comprariam esse que vocês escolheram, tá? Na letra B, vocês irão responder: por que o João não deve comprar nenhum dos outros sítios? Por quê? Vocês irão responder então pra gente, tá bom? Muito bem. Meus amores, a prof deixou nos slides o que a prof falou também sobre as diferenças dos 2 tipos de agricultura para vocês terem e guardarem, até para vocês estudarem, né, mais tarde. E leiam, gente, leiam com atenção, realmente entendam essas 2 diferenças, tá? As atividades de hoje são essas aqui do livro, então façam com capricho, escrevam na folhinha ou no livro, mas deixem registrado, tá bom? Um beijo gigante para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.